Olá, estamos ao vivo. A primeira live temática da Semana das Crianças. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, a Pri entra, eu vou dando as informações aqui dessas lives. A minha ideia para essa semana era trazer temas relacionados à infância para fazer a gente refletir um pouco, né, questionar e também ter ideias práticas, né, de como ter atitudes, né, no nosso dia a dia e que vai ajudar na nossa maternidade e na criação aí dos nossos pequenos. Eu vou ter uma live amanhã com a Janaína, que a gente vai falar de lanchinhos saudáveis para crianças. Na quinta, com a Carol Bueno, que a gente vai falar de rotina, que é a Carol que está fazendo junto comigo a oficina de organização de brinquedos. E hoje eu convidei a Priscila Randol. Aqui, eu já vou até aceitar aqui. Vou falar um pouquinho antes. A Pri é minha colega de profissão e personal organizer, mas ela é também bióloga, tem mestrado em sustentabilidade. Oi! Linda! E aí? Tô aqui, meu filho, no meu quarto com o meu gatinho, ó, gente. Deixa eu mostrar. Maravilhosa, como sempre. Pediu pra subir aqui, aí botei um lençol, porque é por causa do pelo, né? O bichinho tá aqui. Ai, que Participou da delícia. live. Obrigada, Pio, por você estar aqui. Eu que agradeço. Adorei o Eu tema, quero achei falar um bem pouquinho. legal. Né, tem muita coisa para a gente falar. Eu quero falar um pouquinho antes de você se apresentar. Tá Eu estava bom. falando que você, além de ser minha colega de profissão, né? Você é bióloga, né? Tem mestrado em sustentabilidade, é autora desse livro aqui, o Manual da Casa Sustentável, que é muito bacana para quem quer inserir aí em práticas no dia a dia, né? Nos cuidados com a casa e em tudo na vida, porque eu acho que a nossa casa é o primeiro lugar, né? Onde a gente quer ter atitudes mais sustentáveis, a melhor forma da gente começar é dentro de casa, né? A forma que a gente cuida da casa, que a gente limpa a casa, o que a gente consome e traz para dentro da nossa casa, né? E a Pri tem também o curso, né, Sustentabilidade Doméstica, que foi quando eu a conheci, que eu fiz o curso há um pouco mais de um ano em São Paulo, que dá uma Sim, visão de sustentabilidade assim, de uma forma muito mais ampla, né, sim. que eu acho muito rico e eu super recomendo. E agora eu queria que você se Ah, apresentasse, né, para a gente começar aí a falar de festa infantil, né, de infância. isso. Ai, que legal, já gostei da sua apresentação. Bom, gente, né, para quem não me conhece, né, eu sou Priscila Randal, como ela disse, bióloga, mestre em sustentabilidade e autora, né, desse livro, de um outro também na área ambiental. Sempre fui da área ambiental, desde, vamos botar aí, desde que eu entrei na faculdade em 2004, sempre estou nessa linha ambiental, mesmo na área de organização. Eu estou falando aqui de Aracaju, né, em Sergipe. Eu sou do Espírito Santo, mas moro aqui em Aracaju já há 20 anos, então já sou nordestina. Mas, assim, adorei o convite, assim, até porque é um tema que eu acho bastante válido ter um... Posso colocar experiências de amigas que fizeram algumas coisas, né? Nem pensando em sustentabilidade no momento, mas acabou levando um pouquinho esse conceito, né? E eu acho que, assim, as mães acho que estão dentro de casa agora, vivendo com os filhos, brincando com os filhos, tendo todo esse contato que às vezes, né, antes da pandemia não tinha, eu acho que vai absorver esse conteúdo, vai entender melhor agora, porque está no dia a dia, né, com as crianças e entende a importância desse trocar, né? Então, acho bem importante. Pois é. Então, uma coisa que eu acho assim muito importante a gente falar, que foi uma visão que o seu curso trouxe para mim, né? Uhum. Que hoje em dia é impossível a gente falar assim, vou viver num mundo sem plástico, né? A gente olha para Sim. os lados hoje, praticamente tudo tem plástico, né? Mas tem aquelas coisas que a gente deve tentar evitar, como o consumo de coisas de plástico de uso único, como os descartáveis, por Uhum. exemplo, né? A gente viveu uma era aí, né, de eu quero ser mais prático, não quero gastar tempo, então, né, o descartável vinha muito com essa força da praticidade, né? E a gente caiu muito nesse lugar de, eu não quero gastar tempo, então usou, joga fora, né? Eu vou dar uma festinha, às vezes nem Sim. era uma festa para muita gente, uma festa infantil às vezes grande, mas fazer um churrasquinho para a família em casa no final de semana, pega descartável para não ter que lavar, né? É, E isso tomou verdade. uma proporção gigante, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse uso desenfreado do descartável, né? Qual que é o Uhum. impacto disso, né, no meio ambiente? Então, na verdade, o plástico hoje é o terror, né? Na verdade, qualquer material de uso único, que a gente chama de descartáveis. Mas como a maioria dos descartáveis é de plástico.
E o problema do plástico é que ele, além de poluir a terra, né, no lixo, no solo, no ecossistema aí, que ele vai ficar depositado, ele também tem um problema nos mares, né, nas águas, rios, né, mares, que hoje já se estima, né, pela própria ONU, que ela tem um programa lá da Agenda 2030, que em 2030 vai ter mais plástico no oceano do que peixes. Né? Isso a gente já até vê propaganda na televisão falando, isso aí é um relatório que existe lá da ONU junto com o pessoal também da WWF, que fala disso. Então, a gente tem que evitar. Né? Mas o que acontece, que você estava falando, além da praticidade, uma das coisas que eu vejo assim, qualquer coisa, é a justificativa. Ah, mas é reciclável. Ah, mas é reciclável. E aí as pessoas acham que reciclável é o fim da cadeia. Mas não. Reciclar é aquilo assim, quando não conseguiu reduzir, reaproveitar tudo, né? Você vai reciclar. Mas é o final da cadeia, quando não tem mais a solução. Então a gente tem que pensar antes. Até porque o que acontece? Na reciclagem, o Brasil, ele produz muito resíduo descartável, mas ele recicla muito pouco. Se a gente reciclasse o que a gente produz, pode até ser que reciclar não seria, né, uma palavra, beleza, tudo bem. Mas o problema é que a gente recicla, acho que, se eu não me engano, menos de 10%. Eu não sei agora a porcentagem exata, mas menos de 10% a gente recicla. E a gente está colocando muito pouco, o quê? né? Muito pouco. O que a gente recicla muito é latinha. A latinha de alumínio, né, de cerveja, aquelas, né, de refrigerante, ali a gente recicla bastante. A gente é líder mundial em reciclagem de alumínio. E ele volta para a cadeia produtiva muito rapidamente. Em 4, 6 meses ele já está voltando para a cadeia novamente. E outra, e o alumínio ele recicla milhões de vezes. O plástico Isso não. que eu queria te perguntar também, Diga. do plástico. Tem um limite, né, dessa reciclagem? Vai chegar uma hora que não dá mais, né, para reciclar esse material? Porque são vários tipos de plástico, né? E aí o que acontece? Tem plástico que nem adianta, que não dá para reciclar. Tem plástico que recicla, só que ele não é infinitamente como alumínio, que vai e volta milhões de vezes. Não, ele tem um limite. E outra, se esse plástico tiver misturado com outro produto, depende se ele tiver com tinta. Por que existe garrafa de refrigerante somente verde e branca? Porque é o que dá para reciclar. Se uma empresa aí inventar de uma garrafa de refrigerante rosa, vai ser um problema, porque ela não vai poder ir para reciclagem. Só se tiver lá a tecnologia. Então a gente vê muito isso hoje. Isso eu nem sabia, eu fiquei sabendo até recentemente sobre isso, porque tem essa dificuldade. Então hoje o que está acontecendo, às vezes, é muitos matérias-primas compostas, plástico e mais outro, plástico e algodão, plástico e isso. E aí parece que ela é mais sustentável, só que não é. Porque o que acontece? Se ela está misturada, como é que vai separar depois para reciclagem? Não vai jogar misturado. Então, aí não recicla, aí não adianta. Pode até usar produtos reciclados, mas ela não recicla depois. Entendeu? Ela tem, por um lado, ela tem esse impacto positivo que ela está tirando, né, o resíduo, mas por outro lado tem esse problema porque não recicla. E como diz, o plástico a gente tem que olhar no fundo aquele triângulozinho com a setinha, para ver lá se ele é reciclável ou não. E às vezes o tipo de plástico. Então tem plástico mais duro, tem plástico mais mole. Tipo aqueles copos descartável mesmo. Tem aquele branquinho, tem aquele transparente, tem um que recicla, outro não. Então tudo isso a gente tem que olhar. Mas eu acho que o principal é tentar evitar esse tipo de plástico, de uso único, entendeu? Quando eu falo de organização, você fez o curso, eu falo, eu não sou contra organizadores de plástico. Eu tento, quando dá, eu evito. Mas eu não sou contra porque não é de uso único, é uma coisa que vai ficar muito tempo na casa da pessoa. Mas se eu puder optar, claro, eu vou optar por um que tenha um menor impacto. Até porque o problema é do plástico virgem. O plástico virgem é de origem do petróleo. Então, você está sempre ali extraindo recursos para fazer o plástico virgem. Então, se você conseguir fazer o material de plástico com plástico de outra origem já mais reciclada, já fica melhor. Entendeu? E aí a gente falando um pouquinho de festa infantil, né? Eu vejo que hoje em dia, quando eu era criança, né? A gente fazia festinha em casa e, né? Eu lembro que tinha os pratinhos de papelão, tinha o garfinho, né? E eu descartável, né? E aí há alguns anos veio essa questão da lembrancinha, tem que dar lembrancinha.
E eu vejo que, e não só em festa infantil, em casamento, né? Eu lembro quando eu me casei também, a gente deu, lembra assim que eram os potinhos de vidro, mas é muito coisa assim, Sim, que no dia seguinte a pessoa vai jogar no lixo, né? isso. Principalmente em festa infantil, um brinquedinho ou um saquinho de plástico com alguma coisa que vai mais um monte de coisa para o lixo, né? E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, né? Como usar o que a gente tem em casa, porque é uma coisa muito legal também, o Uhum, upcycling, né? É como sair dessa cilada, né? Desse lugar de não, eu tenho que comprar um negocinho uma para dar para as lembrancinha. crianças, como se já não bastasse a festa, né? É. Então, assim, existe, já você está falando aí, existe dois tipos, né? O presente que a pessoa vai dar para a criança na festa e a lembrancinha Também. que o aniversariante vai dar, né? Isso. Então, quando a gente falando dos dois, já fazendo paralelo, que eu acho que tem tudo a ver, né? É como se fosse uma obrigação, né? Você está indo no aniversário, você tem que levar o presente e a obrigação de você ter que levar alguma coisa para casa. E isso Sim. é uma coisa muito do Brasil, viu? Eu conversei uma Total. vez. Eu achava que era uma coisa meio universal, mas eu tenho amigas que moraram ou que moram fora e que diz que lá é completamente diferente. Não tem muito isso, negócio de lembrancinha. Ela falou, isso aqui não existe lembrancinha, né? E tipo, a festa é meio que construída com os convidados. Os pais levam, cada um leva uma comida, e aí todo mundo junta na casa de um, na sala de outro, na varanda. Não é nada, né, faraônico como a gente está acostumado a fazer aqui. Né? Uhum. Algumas dicas que eu posso dar de presente. Primeiro, tentar evitar, quando for entregar um presente, o presente vir, né, em saco plástico ou embalagem plástica, se puder optar por um material que seja um papel reciclado, ou que seja papel mesmo, que fica mais fácil, né, ali na hora de degradar do que um plástico. Já começar. Outra coisa, os pais que estão fazendo o aniversário. Se for, às vezes, uma criança, sei lá, aniversário de 1 ano, às vezes 2 anos, a criança nem ainda interage tanto. Será que ela realmente vai fazer falta se tiver presente ou não? Ou às vezes presente é mais para os pais, principalmente festa de 1 ano, né? É mais para os pais ou é para a criança mesmo, esses presentes? Às vezes pode converter em outra coisa, em alguma ação social, ou pode, se você quiser mesmo marcar que o presente é um outro evento, um passeio com todo mundo, fazer, sei lá, uma excursão, um passeio com todo Uma mundo num experiência, né? zoológico. Num zoológico. E aí, o que acontece? O presente seria um voucher do seu filho para ir naquele dia tal, no passeio, com todo mundo junto, da escolinha, se for uma festa, né? Então, dá para fazer uma experiência que eu acho muito mais válido do que aquele monte de presente. A gente que é personal organizer, a gente sabe, a gente entra na casa hoje das pessoas, as crianças têm brinquedoteca. Eu falei, gente, meu Deus do céu, é muito brinquedo, é muita coisa. Eu acho que não dá para brincar numa vida só. Que se você comparar com a gente que brincava mais, né, do que computador, do que outras coisas, e a gente não tinha essa quantidade de brinquedos. Mas porque hoje tudo é Sim. muito acessível, muito barato, muito descartável. E Então, eu muito acho que rápido, já. né? E muito rápido. Já vale pensar realmente se de fato é necessário nesse momento presente, né? Ou pode ser de outra forma esse presente, né? Em relação às lembrancinhas, também é outra coisa para se pensar. Que eu acho assim, uma das coisas legais de você fazer uma festa infantil com essa pegada sustentável é você envolver a criança. Não é o pai, vou fazer uma festa sustentável, decide tudo e a criança fica sabendo no meio do caminho. Não, é conversar, é sentar. Que as crianças, elas têm um potencial de ser amantes da natureza, de serem engajadas, de serem, tipo, né, de participar muito grande. E, assim, essa palavra meio ambiente, essa palavra ecologia, não é um bicho de 7 cabeças para elas mais, porque as escolas, elas trabalham esse assunto. Todas as escolas trabalham, existe, né, a educação ambiental na legislação brasileira já tem um tempo, as escolas trabalham como tema transversal a educação ambiental, então elas já têm uma noção disso. Né? Imagina assim, se você fizer na sua casa um aniversário, você cria um pedacinho lá do jardim e cada criança, como lembrança, ia plantar alguma coisa ali, né, naquele espaço. Ou Incrível. levar uma muda para plantar na casa dela, lembrando o aniversário. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito maior do que ela levar um potinho cheio de bonequinho de plástico, que vai ser mais um entre os 100 que ela tem dentro de casa. Né? Ou se você quer evitar descartável dentro do aniversário e não quer fazer com que as crianças tragam de casa o seu copo, você pode no final, quando chegar, que já é uma lembrancinha, um copo
um copo que ela use o aniversário todo, aquele copo, e possa levar para casa, né? Ainda usa o Já copo sendo a de lembrancinha. docinho, já sendo a lembrancinha, já deixando os bombons, as coisas tudo ali dentro, já do copo para levar para casa. Então já pode fazer isso, né? Ou até, não sei se ela está aqui, Estela falou que talvez entrar, mas eu tenho uma amiga que ela fez uma festa de 1 ano da filha e eu achei uma coisa assim extraordinária. Não foi com pegada sustentável, cheia de balão, cheia de tudo, mas ela fez Ah, uma coisa assim que me fez refletir muito no caráter social, que a sustentabilidade ela também tem essa dimensão social. Ela convidou alunos de uma escola de periferia, né? Ela fez um salão, um aniversário, com tudo, com aqueles brinquedos, animadores, com tudo. E ela convidou os alunos, acho que, se eu não me lembro, foram umas 20 crianças, que foram pro aniversário para brincar. Criança no olha que aniversário, ela bacana. quer brincar, ela não quer saber se a decoração é temática, se se o topo do bolo foi feito com aquilo, o material, se ela não quer, ela quer brincar e ver os coleguinhas e comer porcaria, brincar e ver os colegas. Ela quer isso. Se isso é num salão chique, se isso aí é no quintal de casa, não importa. Então, assim, ela fez isso e nossa, as crianças se divertiram muito. Eu lembro depois elas vindo abraçar todo mundo, agradecendo, que foi a primeira vez que ela foi no aniversário, que brincou no pula-pula, que fez, sabe? Eu fico até emocionada. Foi um gesto muito bonito, entendeu? E de Sim, solidariedade. E que não deixa de ser também um braço da sustentabilidade, de você envolver, né? Dependendo, como eu falei, aniversário de 1 ano, que a criança nem vai ter noção de brinquedo, dessas coisas. Pode fazer, né? A criança ainda tá tomando leite em pó, por que não fazer, às vezes, uma campanha de arrecadar leite em pó para uma instituição, em vez de dar um presente, mais um brinquedo, né? De doar, sim. né? E isso eu estou falando para criança de 1 ano, mas pode ser para criança maior, se ela topar. Hoje eu vi várias mães que têm blogs que falam que conversou sobre esse tema com a criança e a criança super topou fazer uma festa que tenha coleta seletiva, que não tenha lembrancinha, que seja engajado, de levar esses brinquedos, se a pessoa quiser levar um brinquedo, leva para depois levar numa instituição. Então eu acho que é fazer com que o aniversário seja marcante para a família Sim. e principalmente para a criança. Não seja mais um aniversário, mas seja um fato marcante, que eu tenho certeza que todos os aniversários, né, não a criança, mas também a mãe e os convidados vão sempre lembrar do aniversário lá de Maria, lá da filha de Esther, que teve solidariedade de trazer as crianças lá de uma periferia para poder participar de um aniversário. Então, eu acho que isso é bem importante também, bem legal falar. Sim. E foi uma experiência que impactou outras pessoas, né? Isso é muito bacana, Sim, né? né, me impactou bastante, eu gostei bastante. Você contando aí, eu lembrei, no aniversário de 1 ano da Laura, de lembrancinha, eu fiquei juntando, que eu junto em casa, vidro de geleia, de palmito, essas Eu coisas. também. E aí eu peguei um paninho e fiz um laço em volta, um paninho que tinha sobrado da lembrancinha de quando ela nasceu, que foi a gente que fez também, eu dei um doce de leite embalado nesse paninho. Sim. E aí eu coloquei flores naturais, que era a decoração das mesas. E aí eu falei para a pessoa, Uhum. se você quiser, essa é a lembrancinha, eu não dei lembrancinha, mas se a pessoa quisesse, ela podia levar para casa. E as flores que eu decorei eram flores naturais, e no dia seguinte a gente doou, não sei se você conhece, em São Paulo tem um lugar que chama Instituto Flor Gentil, Não, não que eles conheço não. recebem doação de flores de eventos, de casamento, de Ai, que festas, e massa. eles Dá fazem dó mesmo. exato, mas que as pessoas jogam fora, né? Jogam fora as flores. Então eu levei lá nesse instituto, eles fazem flores e levam para idosos em Sim. casa. Então, Ai, assim, também é uma forma de ser sustentável. Você contando, eu lembrei do aniversário do ano da Laura, mas sim, teve isso, sabe? Que eu falei, eu também não quero jogar as flores no lixo, eu não quero usar plástico, eu quero flor natural, mas eu quero dar um destino para elas depois. O que não sim, era plantado, que ia ficar na minha casa, a gente levou para o Instituto Flor Gentil. E o trabalho deles é maravilhoso, né? Então, é muito similar à experiência alegra, que você está flor contando. alegra. É similar à experiência que você está contando da sua amiga, né? Que você, além de conseguir fazer uma coisa sustentável, você impacta outras pessoas, né? E a Sim, sustentabilidade está nisso também, né? tá, com certeza, tá Ai, nisso que mesmo. bacana. E você falou daí do aniversário, também eu levei outro ponto que dá para trabalhar aqui, que eu até tinha anotado, é assim, da gente, quando puder, tentar fazer aniversários ao ar livre, porque aniversário ao ar livre você gasta muito menos com decoração.
você tem, né, o próprio espaço se decora. Então, porque eu vejo assim, quando é em salão, o aniversário, é mais complexo você decorar, porque você vê um monte de parede branca. Aí você Sim. enche de bola, tem que encher o espaço. E aí que causa o maior impacto, né? A bola mesmo é aquilo ali, por mais que muitas são de látex, que depois ela pode se degradar, mas ela tem um tempo isso. Então é o impacto que você vai ter, né? Aquele monte de painel, aquele monte de coisa, por mais que seja às vezes alugado, você acaba enchendo muita coisa, aquela mesa de doce, cheio de docinho com papel, com aquele plástico, O plástico, vários sei lá. plástico. Então, você está impactando. E quando é um espaço aberto, o próprio local se ambientaliza e você gasta muito menos e consegue fazer uma coisa, às vezes, muito mais aconchegante do que no espaço. Não que não vá fazer no espaço, mas se tiver oportunidade, até para alugar. Hoje existem espaços abertos para você alugar para festa, né? Existe. Não precisa ser. Então, eu acho assim, bem válido de também pensar nisso. Será que se você quer ter essa pegada sustentável, optar por espaços abertos na hora de fazer, né, o aniversário? E sem contar que uma festa com um espaço aberto, para a criança é muito melhor, para eles brincarem é melhor, porque geralmente esses espaços fechados, em São Paulo chama buffet, eles falam buffet. Sim, Eu sim, falo aqui que eu também. moro em São Paulo, mas eu sou de Minas, né? Em São Paulo eles falam buffet. Tem muito brinquedo também, já pronto para as crianças brincar. A Sim, criança se diverte? Óbvio que se diverte. Mas no claro. espaço aberto, livre, eles vão brincar mais livres também. Aham, Né? Eles vão sim, ter sim. lugar que tem árvore, que tem grama, que tem terra, que eles podem, né, principalmente em grandes centros como São Paulo, né, ter oportunidade de brincar num parque, brincar ao ar livre, e isso também é poderoso demais para as crianças, né. Lembrei também de uma outra amiga, né, que já voltou para aqui para o Brasil, mas ela morou um ano em Portugal, e ela contando, eu fiz até uma live na época com ela sobre isso, e contando a experiência que ela teve. Ela fazia festas faraônicas aqui, sabe, para os filhos. E aí, quando ela foi para lá, o conceito de festa lá é completamente diferente. Primeiro, porque assim, era num lugar fechado lá, tipo um café, alguma coisa. Mas aí ela falou assim, não tinha esse negócio de animação de festa. As crianças e os pais, assim, que meio que antes, né, os filhos dela com ela, meio que colocava quais as brincadeiras que podiam fazer. E eles que planejavam. Então, eles mesmos que se organizavam para brincar. E cada um levava comida. Não era assim, buffet, cada um levava uma comida, cada um levava o seu copo, seus talheres. Era uma coisa que era natural, né? E esse negócio de lembrança, assim, como eu disse, não existia. E ela falou assim que foi um impacto para ela muito grande, e o que ela conseguiu perceber que o filho dela estava feliz do mesmo jeito. E aí ela falou: Pri, nossa senhora, você não imagina como hoje eu economizo. Porque eu gastava horrores numa festa, que eu acho que era muito mais para os convidados adultos do que para as crianças. E ela falou: meu filho se divertia tanto quanto antes. E agora ela voltou no Brasil, foi aniversário, acho que foi semana passada, do filho dela. O que ela fez? Um churrasco na piscina do prédio, chamou os amiguinhos, fez aquele negócio, todo mundo se divertiu, várias fotos legais. Assim, tenho certeza que já foi da experiência passada. Que, como você falou, a criança ela quer experiência, ela não quer, não vai se ligar tanto a bem materiais. Se a gente perguntar, a gente mesmo, se a gente se perguntar, né, qual é a sua lembrança da infância, você vai falar muito mais de uma experiência do que um presente Objeto. de um objeto, né? Só pode ter sido um que marcou você, sim, mas ele vai estar muito mais ligado a uma experiência do que um objeto em si. Então, assim, eu acho que só nisso aí já vale, sabe, para repensar, né? Você está fazendo festa para quem, né? Para a sociedade ou para o seu filho para brincar, entendeu? Eu não tenho filho, mas isso, se eu tivesse, assim, eu tenho certeza que eu ia pensar muito hoje, porque, né, pelas festas faraônicas aí, então a gente precisa pensar que tipo de festa você tá, de experiência você quer deixar depois para o seu filho e, né, para a É porque posteridade. virou uma indústria, né? A indústria Virou. da festa infantil, né? E aí tudo tem que ter, né? Eu vejo muito, por exemplo, as festas do pijama, né? Do overnight, né? Do sleepover, Aham. né? Nos Estados Unidos, na Europa é bem comum também, mas como que é lá? Eles chamam os 3, 4 amiguinhos mais íntimos da criança para dormir em casa e no outro dia tomar café com a Sim. família. E aqui, não, eu já vi festa do pijama aqui que
são 30 crianças, tipo, a sala inteira da criança da escola, e aí tem que ter a lembrancinha, e aí o café da manhã não era um café da manhã em família, a empresa mandava um kit que tinha uma bisnaguinha no plástico, um iogurte no tipo cesta de café da assim, manhã, aquelas que vem tudo separadinho. então, assim, perdeu totalmente a essência do que é uma festa do pijama, uma festa em casa, uma festa íntima, né? E virou, de novo, uma indústria, né? De vender coisas descartáveis, coisas não saudáveis, nem para as crianças, nem para o meio ambiente, né? E aí a gente tem que se perguntar, né, como mães, né? O que eu quero oferecer para o meu filho, para os amigos dele? O que eu quero ensinar? O que eu estou ensinando com isso? Né? Que práticas eu estou ensinando? O que eu estou mostrando que tem valor? Né? E que legado que eu quero deixar, tanto para as futuras gerações, né, para o cuidado com o nosso planeta, né, que impacto que eu tô causando no planeta, né, com esse lixo todo desnecessário, né, por uma noite, algumas horas de festa, Algumas né? noites, é verdade, algumas horas. E assim, você falou até a parte de comida, né, entrando um pouco nisso, pensar, né, eu sei que tem aquelas comidas básicas, né, de aniversário, não que a gente vai tirar, mas tentar pelo menos reduzir o que puder, né? De tanta química, tanto conservante que se coloca, né? Não que, não vou dar, vai ter brigadeiro. Não, vai ter. Mas às vezes tem um brigadeiro de uma forma mais, menos, né? Como diz, menos açúcar ou menos a carga, né? De produtos conservantes. De substituir o refrigerante por suco. Não, você pode decorar com aquelas suqueiras bonitas de vários tipos de sucos, né? De colocar também, além de ficar bonito, você também estimular a ter outros tipos de alimentação, né? Tentar pelo menos mesclar o que puder, né? Não vai fazer um aniversário vegano, mas também dá a oportunidade das crianças experimentarem outras coisas. E tentar, né, fazer com que evite um pouco desse desperdício, né? Quando a gente olha, né, no lixo lá, o tanto de comida jogada fora, tentar despertar isso. Eu acho que tudo também pode começar pelo convite. Acho que tudo pelo convite. Né? O convite hoje eletrônico é o natural, né? De fazer convite eletrônico. O negócio do papel hoje eu acho que nem tem muito mais. Mas assim, no próprio convite, você colocar essa pegada, né, que é um aniversário diferente, colocar toda a proposta do aniversário, como foi pensado, nessa parte, né, de sugestão de como pode ser o presente, do que a pessoa pode contribuir no aniversário, ou levar o seu copo, levar seu talher, ou saber o que é, na hora que você no aniversário vai ter o coletor de coleta seletiva e vai ter de orgânico, falar um pouquinho do desperdício, porque pode ser que a criança não leia, mas os pais vão ler. E pode já, às vezes, estimular uma conversa que nunca foi, né, que o pai nunca fez com a criança, dessa importância. Ou o pai pode parar para pensar, caramba, eu nunca estimulei isso no meu filho. Pô, se a mãe ele está fazendo um aniversário nessa proposta, é porque pode ser que esse assunto seja importante. E às vezes, num convite, a gente pode já criar uma sensibilização com aquela família que você está impactando e mostrar que sim, a gente pode fazer a diferença, né? Hoje eu estava até dando uma entrevista mais cedo, e aí me perguntaram, né? Qual é a dificuldade, né, que tem quando você quer fazer uma sustentabilidade em casa com as pessoas que moram com você? E eu falei, olha, não tem como ser chato, porque não adianta, não tem como ser impor. O que a gente pode fazer é dar o exemplo. A gente dá o exemplo e mostrar um exemplo sorridente, feliz, de uma forma viável, e que aquilo ali não está impactando na rotina dela. Você está fazendo de uma forma natural e vê que é viável. Então, quando uma mãe vê a outra, talvez fazendo várias coisas de uma forma super tranquila, leve, sem pressão, a outra pode se sensibilizar muito mais do que uma coisa mais taxativa, de uma imposição maior. Então, eu acho que quem optar por esse tipo de aniversário e puder já no convite criar uma historinha sobre isso, às vezes hoje com convite eletrônico, você pode criar uma historinha da criança, uma historinha, né? Às vezes até desenhando, ela mesmo desenha como vai ser o aniversário dela, depois, né, escaneia e criar. Eu acho que isso é fantástico. A criança e os pais já vão para o aniversário já no clima, já com outra mentalidade. Nossa, adorei, adorei. Porque o mínimo que vai fazer é despertar para uma reflexão, né? Tipo, nossa, olha, é possível, né? O que eu também posso fazer, né? Acho que, porque também tem muito uma barreira
Eu até queria que você falasse um pouquinho disso também, né? Tem gente que acha que ser sustentável é caro, produto sustentável é caro. E eu vi um dia, não sei se foi no seu blog ou no seu Instagram, você falando, Foi né, no que meu. não é o sustentável que é caro, né? É o convencional que é muito barato e que a gente não se questiona por que é barato, né? Eu queria que você Sim. falasse um pouquinho disso também. Não, isso é para tudo, né? Eu falo que os produtos que poluem que são baratos demais, né? E se a gente for botar numa roupa, se você for comprar uma roupa que não tem trabalho escravo, que tem um tingimento preocupado, né, em não poluir, um tecido que seja orgânico, claro que aquilo ali vai ter um valor agregado maior, mas não que ele é caro. É porque o produto que polui, ele não tem nenhuma dessas preocupações, então isso vai ficar mais caro. O problema, assim, pelo menos no Brasil e em outros países, né, que trabalha naquela questão da quantidade, né? É o mercado lá que quanto mais você tem, mais barateia o produto, mas não se é pensado em todo o recurso natural que está sendo tirado, em todo o lixo que está sendo gerado. E aí é a lógica do pensar quantitativamente. Eu preciso ter. E não naquilo que eu necessito. Então, necessitar e ter são coisas diferentes. O que realmente você necessita? E aí eu volto ao que eu estava falando dessa reflexão inicialmente. O que seu filho necessita no aniversário dele? Ou não o que o meu filho precisa ter no aniversário dele? Porque ele pode necessitar brincar, de ver os coleguinhas, participar de algumas brincadeiras que ele gosta, ter lá você pode decorar o aniversário com os próprios brinquedos dele, de personagens que ele gosta. Então, o que ele necessita? É conversar com a criança e na parede de 3.000 balões. Não, ela precisa ter uma mesa decorada com cada potinho com um personagem ali em cima, porque aquilo ali é foto para mãe. Então, o que ele precisa? Então, eu acho que já a partir desse pressuposto, a diferença do necessitar e do ter, você já consegue construir uma outra realidade aí do aniversário. Com certeza. Tem muita coisa que a gente tem que se questionar, né? O que é necessário, o que eu simplesmente quero, né? Eu quero, mas eu devo, né? Qual que é o impacto disso, né? Não só para mim, mas para a sociedade como um todo, né? Tem um impacto financeiro, como diz, na nossa conta bancária, mas o impacto ambiental é uma conta que todos nós, né? A gente já está pagando para esse calor, Claro. vamos comentar. Pois é. E para o futuro, né? Que planeta que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Que qualidade de vida que a gente quer deixar, né? E respondendo, acabou que eu nem respondi, se você pensar nisso, no que você necessita e não o que precisa ter, você já pode dizer que o aniversário que você vai colocar o que realmente a criança quer, necessita, vai sair muito mais barato do que aquele outro que você acha que tem que ter, entendeu? Então, se você olhar, depende do caro, da sustentabilidade, depende de que viés você está olhando. Né? Se é no viés da quantidade, né? Ou no viés, né, de um reaproveitamento ou do que você realmente necessita. Né? Eu falo, os produtos sustentáveis, ele acaba sendo um valor agregado mais alto porque ele está pensando em todo o impacto, porque a gente chama, né, na legislação ambiental de passivo ambiental. Tá? Tudo aquilo que ela está gerando de impacto, ela está embutindo no valor porque ela tem ações paralelas para reduzir esse impacto. Né? Então, tudo isso está. Mas por isso que os produtos ele têm esse valor agregado. Mas se você pensar que você só precisa ter na sua casa, na sua vida, aquilo que você necessita, você vai ter bem menos coisas. Então você consegue investir mais. Então eu falo hoje na minha vida, poxa, quanto eu economizo tanto dentro de casa. E tenho conforto, e tenho tudo o que eu quero, e eu economizo muito, porque eu só compro aquilo que realmente eu preciso. E é mais caro, mas isso aí não vai impactar no final, no meu orçamento. Às vezes até diminui. Entendeu? Porque e outras coisas eu acabo fazendo muita coisa, eu acabo reaproveitando muita coisa. Então, acaba que no total nem impacta. E eu acho que se a gente pensar a longo prazo, né, a gente não pensar só no hoje, vamos dizer, uma família que tem, sei lá, 2 filhos, e falar, nós vamos fazer festinha assim, até eles terem, sei lá, 9, 10 anos. Então, vamos colocar aí 10 anos, são 20 festas, você jogando um monte. Antigamente o brigadeiro vinha só na forminha de papel, hoje tem que ter o celofane no meio,
que é um material, nem sei explicar, se você souber. O celofane, ele se degrada até, mas ele vai virar microplástico antes, então tem todo, né, se puder evitar. De todos, ele é o melhorzinho, até aquela etiqueta de celofane é o que indicam, mas não deixa de ser um plástico, né? Os balões, né, as bexigas, a lembrancinha, o brinquedinho, né, que tudo vai para o lixo, né, 2 dias depois. Se a gente pensar nisso, né, somar aí, né, 10 anos de festa para cada criança, né, quanto lixo a gente está produzindo, que a gente se a gente fizer diferente, o impacto vai ser muito menor para todo mundo, né? Não, e dá para fazer aniversário, se você quiser realmente fazer algumas coisas, você alugar. Você pode alugar quase tudo hoje, então você praticamente não vai gerar nesses descartáveis de uso único muita coisa, porque você aluga tudo se você quiser. Ou você pode, se você tiver grupo de mães, às vezes você tem um grupo de mães que são íntimos, e aí você quer falar, gente, ó, eu tô querendo fazer aniversário, o que é que vocês têm aí? Nossa, eu tenho certeza que toda mãe tem um estoque de coisa de aniversário em casa. E aí você pode pegar E vai trocando com a mãe, vai trocando e todo mundo se ajuda e todo mundo faz a festa, entendeu? O importante é a experiência, né? E trazendo isso que não adianta nada. Olha, pense comigo, eu tô pensando agora como criança tentar, né? Eu que eu saí da minha terapia agora, então eu tô pensando como criança. Estou pensando assim, você tá lá no seu aniversário, aí tem uma mega festa, uma mega, né, estrutura, tudo lindo, maravilhoso, tudo ostentação. E seu pai e sua mãe não ficarem em nenhum momento com você, ficou lá sentado com os amigos, conversando, batendo papo, tomando a dele lá, a festa toda, e você nem olhou, só foi ali nos parabéns, né, tirou a foto bonitinho com o fotógrafo e foi embora. E já tem, às vezes, uma outra festa que está num lugar aberto, mais simples, em que os pais participam das brincadeiras, estão ali junto com as crianças, ajudou a planejar o aniversário com a criança, estava ali em vários momentos da festa. O que você acha mais? O que impactou mais para a criança, para a vida dela? Ostentação que os pais tiveram presentes. Então, tenho certeza, isso aí sem dúvida, que uma festa onde os pais estão ali presentes vai ter um impacto muito maior para a criança. Isso eu não estou dizendo que é para fazer festa simples, né, pobre, não, gente. Mas eu só estou querendo dizer que você não precisa gastar muito, porque você tem que focar na experiência, na necessidade do seu filho para aquela festa. Converse com ele, pergunte o que você quer na sua festa, assim, o porquê. Tenho certeza que ele vai querer mais brincadeira, comilança, coisa de gostosa para comer, que às vezes no dia a dia não come, e ali fica brincando, entendeu? Então é isso. E os pais junto, a família. Você falando aí dos grupos de mães, lembrando na minha família, a gente tem, né? Minhas irmãs principalmente têm um monte de louça, que elas têm mais filhos que eu até, e toda festa é assim, ó. Você traz o prato, a outra traz outra coisa, para não, né, usar as louças umas das outras, né? E grupos de mães dá para fazer muito. Né, emprestar, fazer um rodízio, né, a gente pensar de forma comunitária, né? Sim, sim, que é um pouco desse pensar coletivo que nesses outros países fazem muito, né, essa parte que uma amiga minha que mora na Holanda, até que em Portugal não é tão assim, mas ainda tem essa parte do coletivo, de tentar trocar as coisas entre eles, né? Então isso é muito importante. Eu estava vendo aqui nos comentários que acho que foi a Andréia Silveira, estava falando, parede de balão é totalmente antissustentável. Assim, tem gente que não consegue ficar sem balão, né? Agora, se tenta pelo menos se você puder diminuir. Às vezes você colocar um balão, lembrando que o balão de látex que é o mais normal, né? Você não usar aqueles de nylon, né? Muito legal. Mas você quer o balão, você faz questão, às vezes, pô, você quer. Eu falo isso porque eu também quero, às vezes eu gosto. Aí eu boto lá 2, 3 balões só para tirar uma foto ali, satisfazer, mas será que é necessário encher tudo? Porque eu vejo pessoas, não, 3 mil, 4 mil, 5 mil balões, será que é necessário disso tudo? Você pode tentar criar uma coisa mais minimalista, mais, né, uma coisa mais, né, sei lá, distraída, mas bem, bem legal nesse quesito. Uma outra coisa que eu queria colocar, que eu até anotei aqui, é sobre o gás hélio. Né? Isso também, eu pesquisando, foi uma coisa até nova para mim. Porque tem aqueles balões de gás hélio. E o gás hélio, ele é um recurso que ele não é renovável. Não é igual ao oxigênio,
que as plantas, né, e as algas, na verdade, as algas vão lá e produzem oxigênio, as plantas também liberam oxigênio, não. O gás hélio não, ele é muito abundante, mas ele não é renovável. E eu vi uma pesquisa que estima-se que daqui 30 anos vai começar a faltar gás hélio no mundo. E o gás hélio, ele é colocado muito, né, em balões, né? Mas o problema desse gás hélio é porque muitas máquinas, né, na área da saúde, outra na parte da indústria, usam gás hélio. Então, se a gente pelo menos começar a reduzir nessas festinhas, que às vezes não tem tanta necessidade de colocar, para pelo menos ele se estender essa vida útil, para que realmente nos locais que precisam, eles tenham disponível esse gás hélio. Eu levei até um susto, porque eu nunca vi ninguém falando muito sobre isso, e é uma coisa que pra gente, assim, gás é uma coisa que vai ter sempre aí disponível, mas não, ele não está disponível, talvez por tanto tempo, se continuar, né, esse uso constante. Na verdade, eu acho que a gente tem uma tendência a achar que tudo é infinito, né? A água nunca acaba, o solo sempre vai ser fértil, né? A gente nunca vai ter falta de nada. E isso é uma armadilha, né? Porque as coisas acabam, né? O ser humano acaba com as coisas, né? A Manu comentou aqui também que aproveita sempre as coisas da festa de uma filha para outra, sim, e que as louças sempre legal, Manu. Não, é bem... E Tem a que minha falou também aproveitar não tudo. sabia, né, do gás hélio. Eu vou pesquisar de novo Também. para ver a referência certinha, porque eu coloco uma coisa mais documentada, né? Eu li, mas eu não estou lembrando onde foi. Mas eu lembro que quando eu vi, eu falei, nossa, não é possível. Mas eu vou pesquisar mais depois, até te passo, que você compartilha aí depois com calma. Bem legal. Ai, gente, ó, anota aí, você estava falando negócio do preço também das coisas. Eu lembrei de um documentário que você recomendou quando eu fiz o seu curso, que é o The Story of Stuff. Sim, Na história das coisas. Gente, assistam no YouTube. É impactante. Assim, são acho que 15 minutinhos de documentário, mas faz a gente refletir. Muito curtinho, né? Mas faz a gente refletir muito assim, sobre o nosso padrão de consumo, né? Sobre o preço das coisas, né? O porquê das coisas que custam muito barato, por que elas custam barato, não é só o impacto ambiental, mas social também, né, de remuneração das pessoas que trabalham de forma indigna, né, análogas às vezes à escravidão. A gente precisa, né, precisa mostrar para os nossos filhos, precisamos falar sobre isso, né. É até uma coisa que eu queria te perguntar também, né, como abordar, né, eu sei que hoje em dia nas escolas fala-se muito, né, de sustentabilidade, de preservação ambiental, eu acho que precisa falar mesmo, mas assim, em família, né, como a gente abordar, né, com as crianças pequenas esse tema, né, de forma mais leve, né? Dois recursos, né? Manu, se você estiver aí, eu vou falar de você, viu? Manu Passos. O primeiro, eu acho assim, hoje, se você botar no YouTube, se você pesquisar Netflix, essas coisas, tem vários desenhos, tem várias coisas voltadas para o universo infantil que consegue abordar essa coisa de uma forma mais leve, mais lúdica. Né? A própria Turma da Mônica mesmo, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma organização, treinamento de empregada doméstica para uma cliente, e aí as filhas queriam um negócio de coleta seletiva que viu na escola, e ela perguntou se eu implementava lá na casa dela. Eu falei, claro. E eu sempre, eu gosto de trabalhar, até porque eu sou da área de educação ambiental, eu quis trabalhar com elas, aí fiz um jogo da memória, né, onde elas gostavam de Turma da Mônica, e eu achei tudo na internet, a Turma da Mônica, mostrando só sobre resíduos, lixo, como é que tinha que fazer o certo. Então eu fui imprimir, cortei e colei na plaquinha de MDF, e aí elas brincaram. Nossa, isso já tem um tempo, foi em 2016. Estava conversando, acho que esse ano, com a mãe, disse que até hoje elas brincam com esse jogo da memória ligado a resíduos, né? Então você pode achar na internet esse tipo de coisas, mas o que eu queria falar da Manu... tá aqui ainda. A Manu, ela tem um joguinho. Você espera só pegar, tá aqui do lado, no quarto do lado, porque eu mostrando as pessoas vão entender mais. Você me dá 30 segundos que eu vou lá buscar, rapidinho. Claro, vai lá. Não, porque vai ser legal mostrando. Você falou agora, eu lembrei, rapidinho. Sim. Vai lá. Gente, eu sou suspeita, assim, que eu sou muito fã da Pri, do trabalho dela. Se vocês tiverem perguntas, façam, porque essa mulher tem muita informação, muito conhecimento nessa área aí para ensinar pra gente. Foi rapidinho, 30 segundos. Foi muito que tava rápido. Aqui do lado. Porque foi a organização, né, gente? Sabe onde está tudo.
Foi a que estava no quarto do Tudo, lado. não perde tempo. Não perde tempo. A Manu Passos aí, Manu Passos, underline oficial, que está aqui na live. Ela tem um material, ela trabalha com educação ambiental, ela é lá de Chapecó. Ela trabalha com educação ambiental, ela é professora, né, universitária nessa área. E ela tem livros e tem um joguinho, gente. Eu pedi para mim, eu falei, eu quero. Ela tem isso que chama Quiz da Sustentabilidade, para criança isso. Então ela trabalha isso, né, nas aulas dela. Ela que desenvolveu? Ela que desenvolveu, ó. Quiz da Sustentabilidade. Tem esse Quem Sou Eu e esse aqui outro também, ó. Quiz da Sustentabilidade, ó. E aí, deixa eu pegar aqui. Ó, deixa eu ler o que é. Aprender sobre sustentabilidade de uma forma divertida é a proposta do Quem Sou Eu. As 29 cartas contêm lugares, objetos ou ações a serem descobertas através de dicas que farão o participante conhecer sobre o tema, mudar seu comportamento diante das situações. Diversão garantida entre amigos e família. Então, eu achei esse material assim, sensacional para criança. Né? Ela tem o site dela, manupassos.com.br. E, gente, é um joguinho bem barato. Se eu não me engano, é R$10, 10, R$20. Então, assim, super acessível para todo mundo. E eu achei muito legal. Deixa eu abrir um para vocês verem aqui. É bem feito. Nossa, adorei. Eu vou... Ó, e tem aqui, deixa eu ver aqui. Ó, e tem as cartinhas de perguntas. Tipo aqueles jogos de... Ai, meu Deus, aquele joguinho imagem-ação, aquela coisinha assim, sabe? Já tem aí, gente, entrando agora. Ai, Manu, quero os créditos depois, viu? Do Public Post. Então, Manu, a partir de que idade? Então, de idade aqui já não sei. Então, todos são isso, de perguntinhas. E aí, o que acontece? Pode brincar com a criança ou escolhe algumas cartas e aí trabalha esse assunto naquele momento, entendeu? Eu achei, assim, fantástico esse material dela. Adorei. Então, só procurar lá. Ela aí, Manu. Nossa. Tá aqui. Oba. Aí. Fala pra gente, Manu, a partir de que idade? Bota aí, Manu, a partir de que idade o joguinho? Porque... Pri, adorei, não conheci. Não, eu conheci pouco tempo. Aí ela mandou pra mim. Achei muito legal. Ai, vou comprar já pra Laura. Quando eles começam a ler, já conseguem interagir. Ah, legal. Mas é uma coisa que dá pra família ler pra eles? Será? Dá pra gente ir lendo com eles? Acho que dá. Dá. Mas você pode escolher, né? Talvez qual é o assunto, né? Também não precisa nada muito complexo. E vou falar uma coisa. Isso aqui dá pra brincar no aniversário. Você, a partir dessas cartinhas, pode criar alguma dinâmica a partir das cartinhas. Não talvez, né, usar as cartas, mas a partir do que está escrito nelas, fazer alguma dinâmica e fazer uma brincadeira no aniversário. Criar lá alguma estratégia. Eu acho que vai ficar muito legal. Porque você já tem o material, né? Aqui, é só você adaptar ali para a realidade que você quer. Se for pouca criança, talvez até para jogar entre elas dá. Se for, dependendo da idade também, né? Sim, e se é uma mãe que diz, não, eu quero dar lembrancinha para todos os convidados, é uma ótima opção de lembrancinha, né? Que é sustentável e ainda vai trazer o lado educativo para... Ai, Manu falou, eu trabalho até com empresas com esses jogos. Olha que coisa boa. Manu, parabéns, eu adorei. Vou comprar para Laura. Achei incrível. Pensando já na lembrança do aniversário. Pois Quem sabe? Ai, não adianta, o ranço da lembrança tá presente. Se você quer dar uma lembrança, tem uma lembrança. Mas você sabe que eu vi outro dia de um aniversário que eu achei bacana também, que a mãe fez de piquenique. E aí a forma dela dar uma lembrancinha, mas não dar um negócio que ia pro lixo, foi dar uma cestinha de Vime com o lanchinho de cada criança, era no parque, aí cada criança tinha a sua cestinha de piquenique, e a lembrancinha era a criança poder levar a cestinha para casa. Né? É legal porque é um brinquedo durável, a criança pode depois usar para alguma outra coisa, enfim. Aí eu acho que é bacana, entendeu? Você dá uma lembrancinha, mas que não é um negócio que vai pro lixo, né? Uhum. É igual a história do copo que eu falei, né? A gente pode fazer um copo lá para a pessoa querer, né? Eu acho que engraçado, sabe o que é uma amiga, essa amiga que morou em Portugal, eu achei muito legal que ela falou, né, que como é o trabalho do exemplo, né? O exemplo. Ela lá, as crianças dela lá estudando lá em Portugal, e aí a professora fez uma dinâmica com eles de usar come muito aquelas batatas Pringles, que tem aquela embalagem. E aí a professora fez alguma aula lá,
coisa de educação artística, e fez tipo um estojo, encapou, botou o personagem das crianças, encapou como ela tem a rosca e virou estojo de lápis. E aí todo mundo, e quando o filho dela foi pro colégio, né, veio do Brasil, foi pro colégio, todo mundo tinha aquele estojo. Minha filha, não tem quem fizesse querer usar o estojo, sei lá, da Kipling, não sei o que, aquela coisa toda, que macaquinho pendurado. Não, ele não queria Kipling nada, ele queria o estojo da Pringles. E aí ela teve que fazer o estojo da Pringles para o menino se sentir. Então, se você pensar, às vezes a gente está preocupado, né? Às vezes com a marca, com o status, mas na verdade todo mundo quer mostrar que está fazendo parte de um espaço, fazendo parte de um coletivo ali. Então, para mim, assim, ficou claro quando ela me falou isso, da importância de todo mundo começar a ter hábitos e ser o exemplo de hábitos mais sustentáveis, porque isso vai contagiando, e aí a pessoa que às vezes achava que status era ter uma coisa de marca, ou ter, não contra marcas, mas ter uma coisa para se mostrar pertencente àquela sociedade, começa a mudar esse pensamento. E ela começa a achar que aquela outra coisa que há um tempo atrás era brega, era fora de moda, era para pobre. Não, aquilo ali é o novo normal agora. Aquilo ali que é cool, aquilo ali que é interessante, aquilo ali que faz parte. Então, eu acho bem assim, o exemplo que ela deu. Bom, você vê que a criança, ela tá adepta a tudo. Às vezes a gente que instrui errado ou instrui para uma visão do todo que todo mundo faz, mas às vezes ela tá até aberta para o diferente, entendeu? Então é bem legal. Com certeza. Apontador Tem com bala de perguntas aí? tic-tac. Não, a Organize com isso, apontador com tic-tac. Eu também fazia barbaridades. Tem uma mala. Não é muito legal a gente reutilizar, né, aquilo que você já tem. Não pensar que tudo é descartável, né, que as coisas não têm limite, né? Porque quando a gente tem filho também, a gente está ensinando isso. As coisas não têm limite. Você pode, né, viver como se nada tivesse. E não é assim. Né? Eu vejo muito assim, a criança adora brincar com água, né? Às vezes eu levanto minha filha para lavar a mão e ela quer ficar com a torneira aberta há muito tempo, porque ela quer ficar brincando com aquilo, né? E eu fico tentando achar um equilíbrio entre deixar ela brincar um pouco, mas dizer para ela, ó, isso é um recurso natural, a gente não pode ficar com a torneira aberta, né, indefinidamente, porque a gente está desperdiçando água, né? E não é legal para o planeta, não é legal para nós, para nossa saúde, para nossa vida, né? Então, nas mínimas coisas, né, do dia a dia, a gente trazer essas questões, né? Inclusive de desperdício, né? Eu tenho muito hábito em casa de não jogar coisa fora, assim, jogar comida fora, eu acho um absurdo jogar comida fora. Então, eu vejo que uma fruta está estragando, né? Eu vou congelo, depois faço uma vitamina, faço um sorvete, né? Tentar usar. E se a criança vê desde pequena, né, a família agindo assim, né? Ela vai levar isso para a vida dela, né? Eu lembro de você falar no seu curso, né, que a sua avó e a sua mãe, né, você cresceu numa família que não desperdiçava, né? Nada, isso tem muita diferença na vida da gente. Apoiava, mas não fiquei com trauma, pelo contrário, ajudou. Não, ajuda bastante. É muito importante a gente ensinar isso, né? Que o que a gente joga fora, né, pode ser aproveitado por nós ou por outras pessoas, né? Não, é verdade, isso mesmo. Tudo como eu disse, é o exemplo. Eu acho que quem está aqui na live hoje é um agente de transformação, porque já está querendo fazer algo diferente. Já se interessou pelo tema, já percebe. E hoje a gente consegue fazer, né, em festa, a gente consegue fazer festa em todos os sentidos, tanto para adulto como para criança, de forma, né, mais sustentável. A Manu mesmo, que ela estava organizando lá o evento online internacional de sustentabilidade, dos cases foi um casamento lixo zero. Poxa, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, sabe? Legal. Maravilhada. Eu mesmo, assim, eu queria casar, já sou praticamente, vamos botar aí, juntada aí há quase já 18 anos, mas eu resolvi fazer uma festa, e aí eu tava fazendo tudo. Até hoje eu tenho coisa dessa festa, eu fico usando às vezes em eventos. Eu quis fazer todo nessa pegada. Só que aí depois no meio do caminho eu desisti, aí depois acabei que nem fiz. Mas, assim, era possível. Gente, eu me amarrava em fazer aquilo. E outra, eu comecei a botar o meu marido para participar. E aí é legal que ele tava também junto. Ele ficava lá com os potinhos de suco, botando não sei o que, miçanguinha de não sei o que. Então, ele ficava participando. Então, eu achava muito legal essa construção. Depois eu desisti porque eu falei, fazer mais festa não.
né? Não vou, né? Não vai acrescentar tanto. Eu acho que eu curti tanto o fazer, o preparativo, que o final, que era a festa, já não me importava mais. O negócio era fazer os preparativos. Então eu acabei que nem quis Mas, fazer mais. Tem gente que é mas assim, você vê que é né? legal Gosta assim. tanto do processo. Eu fiz o nosso casamento, eu casei em São Paulo, né? Mas a gente fez um buffet de comida mineira e de lembrancinha a gente deu um vidro com doce de leite mineiro. Não dei nada de plástico, dei garrafinha de vidro com cachaça mineira. A gente fez as coisas de menu, tudo de papel reciclado que a gente mesmo Sim. imprimiu. A gente fez bastante coisa. As flores eu queria ter doado para o Instituto Flor Gentil, igual doei do aniversário da Laura, mas a Sim. Sim, alguma coisa. decoradora ficou combida e não fez. Mas assim, a gente casou ao ar livre também para gastar menos com decoração, porque o lugar já era, né, maravilhoso por si só. Então, Uhum. eu acho que a gente tem que ir cada dia mais, né, tentar nas grandes coisas, como num evento, mas nas pequenas coisas no dia a dia, ali, né, o trabalho de formiguinha, né, da gente, tudo que a gente vai comprar, pensar, né, não é só eu preciso disso, mas essa é a melhor escolha, né, se eu Sim. vou comprar um copo descartável, um prato, se eu vou, não quero ter que lavar prato na festa, não quero alugar, então eu vou comprar o descartável de plástico, eu vou comprar o de papelão. Papelão é menos Uhum. ruim, vamos dizer assim, então vamos optar pelo de Sim. papelão, né? Tentar Hoje, sempre refletir e fazer boas escolhas, né? e é engraçado que, assim, pra gente era tão fácil o garfinho de aquele, tipo uma madeirinha, né? Era tão comum. E hoje é difícil achar. Hoje é difícil achar. Eu tava Ah, toda feliz porque no supermercado aqui, atrás aqui de casa, é um supermercado menor, tem coisas diferentes. E aí eu achei garfo e faca de, tipo um bambuzinho, né? hoje Uma tem tudo de bom. madeirinha. E eu, pra mim, assim, pelo menos assim, não que eu não comprei, mas assim, é uma alternativa. Se um dia eu precisar, eu sei que ali tem. Porque Que não tem. achava, uma vez eu perguntei numa sorveteria por que que eles não tinham mais aquele palitinho de experimentar de madeira, gente. Era uma coisa tão simples, tudo é plástico. E aí o que que a menina me respondeu? O de plástico é muito mais barato. E aí eu entro naquela questão, né, o do Por sustentável. quê? Porque é muito barato, então por isso que as empresas não querem investir nem numa sorveteria, o pauzinho ali. Aí você imagina, a pessoa quer experimentar, sei lá, 10 sabores de sorvete, são 10 palitinhos de plástico jogados fora. Porque ela Para não vai uma usar o única mesmo pessoa. para uma única pessoa, porque ela não vai ficar lá com o mesmo, até porque contamina. Então caramba, eu falei, eu nunca seria dona de sorveteria, porque eu não ia deixar o povo experimentar, não. Porque eu ia ficar com tanta raiva É, disso, né? por causa da paz. Da pazinha, né? Ou eu ia à falência, vamos botar assim, comprando sal de bambu, porque eu não consigo entender. Com o recurso renovável, que é a madeira, o Brasil, né, com tanta área de reflorestamento para isso, não consegue, às vezes, incentivar, né, o uso de coisas, né, mais ecológicas. Nossa, quando eu viajei para Suécia, Noruega, Dinamarca, gente, tudo que você ia na padaria, qualquer lugar era de madeira. Tudo era de madeira. Aí você vê que é muito mais ligado a uma política pública, né? Você não achava Sim. muita coisa de plástico, quase nada. Era copo, papelão e tudo, garfinho, tudo coisa de papel ou de madeira. E aí, estamos em época de eleição, né? É. Aproveitar, vamos dar uma olhadinha, assim, aquele viés, qual é uma proposta que a pessoa pode ter nessa área, né? Para ajudar um Para. pouquinho. Que vem de cima, né? A Porque não gente adianta. A gente faz nossa parte, mas quem manda lá, mas para ele chegar lá em cima, a gente tem que pressionar aqui também. cobrar Então, também e fazer a nossa parte, né? isso é Mas é verdade. bem isso. E saber fazer escolhas, né? Escolhas de forma consciente, não comprar no impulso porque está mais barato, mas questionar o porquê que é mais barato e qual o Sim. impacto disso, né? Isso é Uhum. fundamental. Ai, Pri, a Comprar, gente pode tem até dois, comprar menos, mas comprar certo, comprar melhor. a gente tem um Tem 2 minutos. minutinho, queria que você, um, Ai, meu se Deus, então corre. quiser fechar, se tem mais alguma coisa que você acha muito importante, porque eu acho que você tem muito para trazer, muito conhecimento, muita informação. Eu acho que eu falei bastante aqui. Eu acho que o essencial, como eu disse, é essa reflexão de conversar, de incluir a criança e todo mundo ali naquele processo. Acho que é isso, né? Me despedir aqui do pessoal antes que caia, né? Pronto, oi, obrigada mesmo, né, Mas eu que pelo agradeço. convite, adorei, né? Um tema para mim que foi legal, que até me forçou a estudar um pouquinho, porque não é muitas vezes meu universo, mas eu adorei várias informações legais.
Tô aí para, né, para o que deve quando precisar. E quem quiser conhecer um pouquinho mais meu trabalho, pode ir lá no meu blog, www.dicaorganizada.com.br, né, que tem várias coisas aqui no meu Instagram. E agora, no final de outubro, eu lanço novamente o meu curso online, né? A Lu já fez na época do presencial, mas quem quiser saber um pouquinho, já que ela citou tanto, deixa eu fazer o merchan também, já que ela citou tanto que gostou. Isso. Então, no final, dia 24 de outubro, a segunda turma do curso online de sustentabilidade doméstica. Então é isso. É isso aí, façam, gente. Obrigadão, viu, Pri? Mesmo, de coração. Obrigada. Um beijo. Tchau.